Bom dia a todos. Essa é a reunião clínica da disciplina de Nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos e da Escola Paulista de Medicina. No primeiro semestre desse ano, nós passamos o semestre todo discutindo a linha de cuidado do portador de doença renal crônica. Teve a participação da Secretaria da Atenção Especializada do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde de São Paulo. E agora nós tivemos uma sequência de temas relacionados às doenças glomerulares. São 9 apresentações. Nós temos a honra de contar com o Dr. Márcio Dantas, ele é professor associado de Nefrologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, graduado lá em Ribeirão Preto, fez especialização em residência em Nefrologia também, né? Em Ribeirão Preto. Essa foi uma em Uberlândia, desculpa. Graduado em Uberlândia, fez residência, mestrado, doutorado, pós-doc e livre docência na Universidade Estadual de São Paulo e Ribeirão Preto. Muito bem. Muito obrigado, então. Obrigado, Medina. Obrigado, Lúcio, que formulou o convite. Renato, obrigado pela toda a assessoria. Luiz, sempre um prazer. Obrigado, Luiz, também. Essa sessão que vocês têm aqui, estava conversando com o Renato, ele me falou que existe já desde 2010, era uma reunião interna. Na pandemia, ela passou a ter uma reunião também que começou a ser divulgada no Brasil. É um programa assim, de educação continuada, pode dizer assim, para toda a comunidade brasileira, né, de médicos, e particularmente nefrologistas, e debate de ensino, de educação continuada. Então, parabéns, é uma ótima iniciativa e esperamos que continue sempre ativos. Eu não sou especialista em gama-platinomas monoclonais, como eu falei há pouco para vocês, eu caí meio para casa, a gente tem uns casos, estuda, um dia a gente escreve alguma coisa, alguém vê e te chama para uma palestra, e de repente você está no meio do furacão falando sobre esse assunto. É um assunto bastante complexo, bastante amplo, umas doenças relativamente raras, e então vamos ver se eu consigo contribuir com vocês aqui para botar um pouco uma visão meio panorâmica do assunto. Tá bem? Essa figura, ela é mais ou menos recente, de 2017, é uma revista muito importante, essa revista tem um impacto muito alto, a revista faz algumas revisões muito interessantes, essa aqui foi sobre doença renal crônica, e ele vai elencar uma série de condições que se associam à perda de néfros. E aqui eu tenho uma linha do tempo, desde a fase intraútero até a fase adulta, e ele vai mais ou menos elencando doenças ou condições que vão contribuir para a gente perder. E eu vou fazer aqui agora um destaque que essa revista apontou, essa figura aponta, que é a gamopatia monoclonal, quando a gente está entrando na fase mais avançada da vida, quando nós nos tornamos mais idosos. Então, a revista fez esse destaque, mostrando que isso é um assunto que está em evidência, está em crescimento, e ele vai tomar proporções maiores, quase que certamente. Então, mostrando que é um assunto importante. Se eu fizer puxar essa gamopatia monoclonal nas fases mais avançadas da vida, eu vou ter uma frequência dessa doença em pacientes maiores de 50 anos, mas eu posso ter pacientes mais jovens. Mas, assim, 3%, se a gente fizer uma avaliação pura, eletroforese proteínas, 3% da população vai ter pico monoclonal. Se eu fizer um método mais sofisticado, isso chega a 5,3%, 5%, métodos mais sensíveis, e se eu fizer até com eletroforese proteínas, pacientes acima de 70 anos, chega a 5,3%. Se eu fizer métodos mais sensíveis, é de 7,5% a 10% da população acima de 70 anos vai ter gamopatia monoclonal. E, além disso, a taxa de progressão ela é 1% ao ano. 10 anos, 10% dessa população que tem esse monoclonal sem doença, eles vão evoluir para a neoplasia mais franca. Então, é uma conta que a gente pode fazer, se isso é muito prevalente ou não prevalente, mas é uma realidade, principalmente para centros grandes, que nem a Escola Paulista de Medicina, Ribeirão Preto, são centros diferentes, esses pacientes são triados para essas instituições. Mas tem uma história que eu acho bem bonita, eu sempre coloco isso. O Dr. McIntyre, aqui na figura, aqui na apontamento aqui embaixo, ele recebeu um paciente em Londres, lá em 1856, 1857, ele teve uma fratura espontânea. Ele estava fazendo uma caminhada simples, na montanha, caiu, teve uma fratura, o Dr. McIntyre o socorreu, internou, e ele viu que tinha uma urina com um aspecto muito estranho, um aspecto que ele chamou assim, algo viscoso, talvez algo gelatinoso, e ele mandou essa urina para o professor Bengt Jones, que era um químico famoso, né, o melhor químico da região de Londres. Ele via de que era aquilo. O doutor Bengt Jones não tinha muita coisa para fazer ali naquela época, naquela ocasião, em termos de recursos.
ele fervia, congelava, jogava sal, muito mais coisas. Mas o fato é que ele aqueceu essa urina desse paciente e a urina aglutinou, como a gente aglutina a clara do ovo quando chega em torno de 55, 56 graus. E quando ela chegou próximo da fervura, próximo à ebulição, ela solubilizou de novo. E ele não sabia o que era isso, mas ele fez essa descrição que está nesse artigo aqui, do lance de 1847. Isso depois, muitas décadas depois, nós podemos interpretar que aquilo era proteinúria de cadeia leve, e isso tomou o nome de proteinúria de Benson Jones por causa dele ter feito essa descrição. E na autópsia, e na evolução da descrição clínica que o Dr. Marcari fez, tudo indica que esse paciente tinha um mieloma múltiplo. Isso deve ser o primeiro relato registrado de um caso de mieloma múltiplo na literatura. Passaram-se aí um pouco mais de 100 anos, e eles viram que muitos pacientes tinham pico monoclonal, mas não tinha câncer, não tinha neoplasia. Então, eles cunharam o termo de gamopatia monoclonal de significado indeterminado, e isso ficou aí por mais uns bons anos, com essa nomenclatura. O problema é que tinham pacientes que não tinham câncer, tinha gamopatia, que era significado determinado, mas que tinham comprometimento de órgão-alvo. Por exemplo, tinha uma cardiopatia, tinha uma nefropatia. E aí, então, eles viram que esses pacientes que tinham nefropatias, eles tinham um ritmo de perda renal e tinha mais morte do que os pacientes que não tinham esse comprometimento. Era a gamopatia de significado indeterminado, mas que, se tinha doença renal, eles tinham um prognóstico pior. E alguns desses pacientes foram tratados e viram que eles tinham um prognóstico melhor. Então, por conta disso, foi criado em 2012 o termo de gamopatia monoclonal de significado renal, que vão ser as principais doenças que nós vamos conversar aqui. Agora, não é só rim também. Dentro dessa gamopatia monoclonal de significado indeterminado, eu posso ter um paciente que tem um problema de pele, ou que tem um problema neurológico, uma neuropatia. Então, um outro termo foi elaborado, que é a gamopatia monoclonal de significado clínico. É claro que a gamopatia monoclonal de significado renal, ela é uma gamopatia de significado clínico, mas essa classificação de significado clínico surgiu depois que foi feito o destaque para a gamopatia monoclonal de significado renal. Okay? Muito bem. E o que são essas proteínas monoclonais? Ela tem vários nomes para proteínas, disproteínas, proteína monoclonal, proteína M, imunoglobulina monoclonal, mas usando o exemplo da molécula de IgG, essa proteína é constituída por duas cadeias pesadas, que pode ser gama, pode ser IgG, IgM, IgA, IgD, tem a IgE também, mas ela não está muito contemplada nas gamopatías monoclonais, e eu tenho também a cadeia leve, que está marcada aqui na sua porção variável, porção constante. E uma proteína, uma imunoglobulina, ela vai ter ou como cadeia leve, ou kappa, ou lambda. Então, se eu tenho uma proteína monoclonal, ela vai ser ou kappa ou lambda como cadeia leve. E, claro, a imunoglobulina, ela vai ter a cadeia pesada correspondente a ela. Então, por definição, uma imunoglobulina monoclonal ou uma proteína de cadeia leve livre, monoclonal, ou uma cadeia pesada livre, monoclonal, ou mesmo uma molécula de imunoglobulina intacta. E isso é produzido por clone de plasmócito ou de células B, que vão gerar essas proteínas. Um destaque também é que essa produção dessas proteínas, essas cadeias pesada e leve, elas são feitas em genes diferentes. E a cadeia leve livre, ela é produzida numa taxa assim, de 10 a 15 vezes maior do que a cadeia pesada. Então, eu vou ter um componente de cadeia leve que vai circular, vai ser secretado, vai circular, numa proporção maior do que a cadeia pesada molecular. Muito bem. A IgG, de longe, é mais comum, corresponde a mais de 50% dessas proteínas monoclonais, IgM cerca de 10 a 15%, IgA cerca de 10%, e eu tenho a cadeia leve livre também, 19%, muitas vezes está associado ou não com a cadeia pesada, geralmente a IgG. Bom, e os clones são ou plasmócitos, que expressam o receptor CD38, e no caso dessa situação vai ser um mieloma múltiplo, por exemplo, quando eu tenho uma neoplasia, ou se for linfócito B, ele tem receptor CD20, e que nós vamos ter a leucemia linfocítica crônica,
e eu posso ter ambos os clones, CD38 e CD20, que vai ser um linfoplasmacítico, que vai gerar a macroglobulinemia de Waldenström. Então, isso cabe ao hematologista fazer esse diagnóstico através dos recursos que ele tem de marcação dessas células. Praticamente, nós vamos trabalhar muito, o que a gente vê muito são os plasmócitos, e não só com mieloma, mas também com a mielopatia mononuclear dessignificada renal. Uma vez que eu tenho um clone produzindo gama-globulina monoclonal, ele pode ter uma baixa carga tumoral e pode ter uma carga tumoral intermediária até uma alta carga tumoral, onde eu tenho a doença, eu tenho a neoplasia de fato. Aqui no caso, está exemplificando com o mieloma múltiplo. E as gamopatias monoclonais identificadas indeterminado, ou renal, ou clínico, em que eu não tenho câncer, isso independe da massa tumoral, tem uma carga tumoral baixa, e por conta das propriedades físico-químicas dessas imunoglobulinas, leve ou pesada, ou até mesmo elas podem ter uma ação produzindo citocinas, elas vão gerar doença. Pode depositar no rim, por algumas circunstâncias, pode gerar amiloidose, pode gerar deposição em venosa glomerular, etc. E então eu vou ter doença. E no caso do rim, ela vai causar injúria renal aguda, proteinúria, manifestações sistêmicas imunológicas, cardiopatias, neuropatias, pode implicar risco à vida, e ainda assim não é câncer. Ela é uma doença que está causando problemas, não é câncer porque eu não tenho os critérios para definir como uma doença não é câncer. Então eu tenho um clone, os plasmócitos de célula de risco, isso vai envolver tratamento. E se for, claro, um mieloma múltiplo, massa tumoral maior, e tiver CREB, ou seja, cálcio, rim, anemia e osso comprometido, isso aí praticamente fecha o diagnóstico de mieloma múltiplo, vai ter os critérios para isso, ou a nefropatia do cilindro, que é uma situação única, praticamente patognomônica de amiloidose, desculpa. Condições hematológicas associadas com doença renal por paraproteína, então tem a discrasia plasmocitária e as desordens de células B. Isso pode ser uma condição maligna, e nessa condição maligna eu tenho ou mieloma múltiplo plasmocitoma, ou mieloma múltiplo smoldering, ou latente, ou indolente. E tem as formas não malignas, ou pré-malignas. E aqui que entra a gamopatia mononuclear de significado indeterminado, renal, ou significado B. E a mesma coisa com desordens de células B, marca CD20, forma maligna, não maligna, pré-maligna, os mesmos características são bem mais incomuns. Muito bem. Como é que eu detecto essas paraproteínas? Eu posso usar soro, posso usar urina, posso usar tecido renal é o que é nosso foco de maior interesse, e tem recursos como a espectrometria de massa, que vai ser um aperfeiçoamento aí importante. No soro e na urina eu posso fazer eletroforese, proteína sérica urinária, posso dosar imunoglobulinas de cadeias leves, CAP e lambda, ou dosagem da imunoglobulina intacta também nessas duas componentes, e posso fazer imunoeletroforese ou imunofixação, e que eu vou então definir exatamente qual que é essa cadeia capa ou lambda do imunoglobulina que tem em questão. A eletroforese sanguínea, ou até urinária, elas são mais baratas, mas são menos sensíveis. A dosagem permite quantificação. A dosagem de imunoglobulinas também permite quantificação. A imunoeletroforese eu não quantifico, mas eu tenho uma definição mais precisa de qual que é a estrutura, qual que é a molécula que está envolvida. E na biópsia, se eu pegar a biópsia renal, que é o nosso interesse, tem a histopatologia, que vai ter vários perfis de doença, e a imunofluorescência que vai tentar ver se essa proteína é monoclonal ou não, se é só IgG, cadeia leve correspondente. Eu posso fazer isso pela imunofluorescência, posso fazer por imunistoquímica, e em situações mais específicas, eu vou precisar da microscopia eletrônica, onde eu vou enxergar os depósitos, vou ver se tem fibrilas ou microtubos, e o padrão dessas fibrilas e microtubos para estabelecer o diagnóstico. Em algumas doenças, isso é impossível de obter se não for através da microscopia eletrônica. Eu ainda posso fazer pesquisa de deposição da proteína monoclonal depositada em biópsia de medula óssea, pele, e tem outros tecidos que posso fazer também esses estudos. E a espectrometria de massa, que existe no Brasil, no laboratório Fleury dispõe desse aparelho. Eu posso pegar um bloco de parafina que tem um corte, eu posso fazer uma microdissecção a laser desse glomérulo, por exemplo, e aí eu mando isso para a espectrometria de massa e eu posso ver que a proteína está depositada através de estudos de proteômica. E tem outros métodos. Vocês conhecem o Mills? Acho que vocês conhecem o Mills. Eu tenho um trabalho do NASRI, do Dr. NASRI,
2025, que ele vai elencar novos métodos que eu não consigo nem traduzir aquilo, só o Nilson consegue traduzir aqueles métodos que ele apresenta na lista. Está aqui uma eletroforese de proteína com um pico monoclonal bem caracterizado, e está aqui uma imunofixação, onde eu vou ter marcação para IgM com um anticorpo anti-IgM e um anticorpo anti-capta marcando a banda de uma forma muito clara aqui para a gente. Bom, e como é que eu classifico essas gamopatias monoclonais por intensidade clonal? Então, eu vou ter o tipo de gamopatia, monoclonal significado determinado, significado renal e o mieloma múltiplo. Eu vou ter aqui a porcentagem de clonalidade de plasmócitos, concentração de proteína monoclonal, lesão de órgão-alvo presente ou ausente e evento definidor de mieloma múltiplo. E eu vou agora, a partir dessa tabelinha, eu vou tentar ver onde que esse paciente se encaixa. Então, veja que gamopatia monoclonal de significado determinado, eu tenho menos de 10% de clonalidade, uma concentração de proteína monoclonal baixa, ela está presente, mas ela é baixa, não tem lesão de órgão-alvo, nem evento definidor de mieloma. A gamopatia monoclonal de significado renal, eu tenho de 0 a 60% de clonalidade de plasmócitos, mas eu também tenho uma taxa baixa de concentração de proteína monoclonal, mas eu tenho uma nefropatia associada à gamopatia, a essa clonalidade. E o mieloma múltiplo, eu tenho mais de 10% ou um plasmocitoma por biópsia e um ou mais dos eventos de mieloma múltiplo, ou seja, mais de 60% de clonalidade, razão capa lambda maior que 100, uma lesão focal na ressonância magnética ou CREB, ou seja, hipercalcemia, doença renal, anemia e doença óssea. E esse CREB é associado ao mieloma múltiplo e tem um evento definidor de mieloma que pode ser a nefropatia do ciclo. Aqui eu peguei esse slide porque eu não vou mostrar diretamente, é mais para mostrar como é que as coisas podem se dobrar. Isso aqui é uma sugestão de algoritmo que está nessa revista, esse autor é um autor importante, e ele está falando uma sugestão de investigação que não funciona bem assim. A biópsia renal, você define qualquer doença, aí você vai fazer a detecção de proteína monoclonal, aí você vai ver qual é a população clonal e vai ver se tem manifestação extra-renal. Isso não acontece desse jeito. Na prática, eu posso, quando nós começamos, o paciente está com muita espinéia, faz um ecocardiograma e vem sinais de amiloidose. Aí você vai procurar o pico monoclonal. Ou ele faz o pico monoclonal, acha o pico monoclonal, e você vai procurar se tem proteinúria, por exemplo. Ou ele tem proteinúria, você faz uma biópsia, não tem mais nada, não tem pico monoclonal reconhecido, e a biópsia mostra amiloidose monoclonal. Aí eu vou... Então, assim, por onde que a doença começa, como que o médico percebe a doença, tem várias portas de entrada. Não é uma coisa bonitinha que nem... Então, eu vou ter esse algoritmo aqui mais para mostrar que, na verdade, ele não funciona muito bem, não. E por que a gente tem toxicidade renal dessas imunoglobulinas? Então, ela pode acontecer porque ela deposita na amiloidose, tanto a L quanto a L de cadeia leve, a de cadeia pesada, as ambas, na imunotactóide, derruência de deposições de imunoglobulina monoclonal, é o nome da doença de fato, glomerulonefrite proliferativa por deposição de imunoglobulina monoclonal, fibrilar. Então, de fato, se deposita a proteína monoclonal no tecido. Mas você pode ter uma doença em que não tem depósito. Ele tem a proteína monoclonal que circula, mas ele não tem depósito. O que acontece é que você pode ter essa proteína monoclonal, que ela funciona como um autoanticorpo contra o fator H, por exemplo, do sistema DEV alternativo do complemento. Ou ela ativa a C3 convertase e fica continuamente ativada, e a via do complemento fica continuamente ativada, porque ela funciona como um autoanticorpo. Ou então ela ativa uma citocina, como o VEGF, vai lesar o endotélio. Então tem várias situações em que eu tenho só ativação, mas não tenho depósito. E muitas vezes ele se precipita ou cristaliza, como na glomerulonefrite crioglobulinêmica, que são bem mais raras, cristalcrioglobulinêmica ou nefropatia induzida por cristalglobulina, são bem mais raras. Então agora é uma precipitação de cristal, como se fosse de fato um cálculo renal, mas está dentro da célula, está dentro de uma estrutura mais histológica. Bom, do ponto de vista renal, as apresentações clínicas não são muito versáteis, elas são muito parecidas com tudo que a gente está acostumado. É uma injúria renal aguda, é uma síndrome nefrótica, ou uma doença renal crônica, ou uma síndrome nefrótica. Às vezes com rapidamente progressiva, com ou sem doença renal crônica, uma proteinúria leve, uma doença renal que vai progredir sem uma razão muito clara. Então, nós temos várias maneiras da gente
ter essa doença. E aí eu vou ter IRA. A nefropatia cilíndrica é mais típica, ou então a microangiopatía trombótica aqui representada. Síndrome nefrótica, a amiloidose, ela dá muita proteinúria e muitas vezes síndrome nefrótica. Ela pode não dar proteinúria se ela não pegar a barreira de filtração glomerular. De repente ela deposita em vaso, deposita na região intersticial e não deposita em parede capilar glomerular. E aí eu não vou ter proteinúria, vou ter quantidades muito pequenas. Então depende de onde ela deposita também. Aí se eu tenho componentes proliferativos, eu vou ter síndrome nefrótica muito progressiva. E esse grupo de proteínas mais leve, cai um monte de situação, inclusive tubulopatias nesse componente aqui. Muito bem. Esse aqui é só para mostrar que eu tenho manifestações extra-renais, nós vamos falar muito de manifestação renal, mas eu tenho um monte de manifestações extra-renais. A amiloidose pega muito o coração, e isso aqui é um marcador de mau prognóstico, dificulta, muda o tratamento, mas pode pegar fígado, nervos autonômicos, uma série de tecidos, e para as várias doenças que nós vamos listar, nós temos um monte de comprometimento de outros sistemas também. Não vou gastar tempo aqui. Essa figura, eu acho ela muito interessante. Eu tenho aqui um vaso, uma arteríola interlobular, uma arteríola aferente, tenho aqui um glomérulo e que tem um túbulo, particularmente o túbulo proximal. O túbulo distal não vai representar nenhuma doença aqui, mas vai ter componente disso também. Então ele pega essa estrutura que é vaso, o que pode acontecer de gamopatia monoclonal nessa estrutura? Então eu posso ter depósito de crioglobulinas no interior da luz capilar, eu posso ter essa cristalização dessas globulinas, eu posso ter formação de depósitos na doença de deposição de imunoglobulina monoclonal na região periglocílios, eu posso formar essas fibrilas que depositam também na parede do vaso, que vai ser na amiloidose. Se eu for para o glomérulo abre esse caminho aqui de baixo. Então eu vou ter, por exemplo, essa fibrila que está depositada aqui na área mesangial, a gente pode depositar também no espaço subepitelial, ela também depositou aqui na parede do vaso. Então aqui vai ser a amiloidose, isso pode ser visto pela microscopia eletrônica e vai ter umas características pela microscopia óptica, que nós vamos enxergar daqui a pouco. A doença de deposição de imunoglobulina monoclonal, ela também deposita em mesânio e deposita aqui na membrana basal glomerular. Por que ela faz esse depósito? Essa imunoglobulina, quando ela tem um componente muito catiônico, facilita com que ela deposite nessas estruturas por causa da propriedade físico-química dela ser catiônica e tem maior atração. Essa é uma teoria que é considerada nessa doença. Às vezes o depósito ele forma microtúbulos que depositam no mesângio, depositam no espaço subendotelial ou no espaço subendotelial, e isso são tubos ocos, de fato, ou pelo menos com aparência de oco, eles têm um tamanho que pode ser medido para discriminar das outras doenças. Ou eu tenho depósitos mesmo, mais de complexo imune, na área mesangial, no espaço subendotelial e no espaço subepitelial, que vai dar um componente, às vezes até de membrana proliferativa, nesses casos de glomérulos, entre esses exemplos. E no túbulo proximal? Bom, no túbulo proximal eu posso depositar cristal, aqui eles são, na verdade, são cadeias leves, que são filtradas normalmente, porque ela é pequenininha, ela tem menos de 30 mil doses, 20, 25 mil doses, elas são filtradas e normalmente, todos nós reabsorvemos essas cadeias leves através do complexo tubilina-megalina. São internalizadas e são degradadas e voltam para a circulação. Mas se eu tiver uma carga muito alta, elas são absorvidas, elas podem se precipitar e formar cristais intracitoplasmáticos. E aí eu vou ter uma má função do tubo proximal e a principal característica é a síndrome de Fanconi. Então, temos esses exemplos. Observe também que eu tenho uma deposição, os depósitos, na membrana basal tubular, que é muito parecido com esse da membrana basal glomerular do área mesangial, que vai aparecer também na doença de deposição de imunoglobulina monoclonal. Então, elas têm essas características nesse esquema que nós estamos mostrando aqui. Isso aqui é uma outra figura, também muito bonita, está no livro de 2021, bem recente, para mostrar a crioglobulina preenchendo a luz capilar. Eu vou ter aqui meu microangiopatía trombótica. Então, são outros exemplos que podem ser complementares àquela figura anterior. Muito bem.
Então, esses depósitos dessas imunoglobulinas monoclonais, elas podem ser monoclonal, claro, mas ele pode não ter o depósito. E esse depósito, quando ele está presente, monoclonal, ele pode ser organizado ou pode ser não organizado. E se ele for organizado, ele pode ter a forma de fibrilas, e aqui entra a amiloidose, e entra a glomerulonefrite fibrilar monoclonal, que talvez ela, de fato, não seja nem uma gamopatia monoclonal, que eu vou comentar adiante. E os depósitos organizados ainda têm umas formas microtubulares. Então, ela pode ser uma fibrila, ela pode ser um microtubo. E aí entra a glomerulonefrite imunotactoide e as glomerulonefrites com crioglobulinas. Outro tipo de depósito são as inclusões ou depósitos de cristais, do tubulopatite proximal de cadeia leve, que eu comentei há pouco, a glomerulonefrite de cristal globulina e doenças parecidas com essas. Nas não organizadas, nós temos a doença de deposição de imunoglobulina monoclonal, glomerulonefrite proliferativa com depósito de imunoglobulina monoclonal, algumas outras, e aquela sem depósito, que aqui entra a glomerulopatia do C3, com gamopatia monoclonal e a microangiopatía trombótica, ambas induzidas, ou por essas paraproteínas agirem como anticorpos ou por ativar citocinas e vão dar o efeito de glomerulopatia do C3 ou de microangiopatía trombótica. Esse trabalho é muito recente e tudo que eu comentei ali há pouco, eles fizeram um grupo grande que estudou isso com profundidade e eles fizeram, então, um reestudo da classificação, não teve grandes mudanças, mas eles estratificaram isso de uma forma muito detalhada, tentando aperfeiçoar isso para compreender prognóstico, compreender tratamento, talvez compreender patogênese. É um estudo muito detalhado, eu não vou me ater a isso, mas basicamente eles distribuem as doenças todas em 6 grandes grupos: a nefropatia do cilindro por cadeia leve, a amiloidose por imunoglobulina monoclonal, doença de deposição de imunoglobulina monoclonal, as glomerulonefrites associadas às gamopatias monoclonais, nefropatia por cristais e as tubulopatias proximais. Então, eles vão discriminar e fazer subdivisões em cada uma dessas categorias. Mas está lá a referência para quem tiver interesse em ver isso em detalhes. Eu vou entrar agora um pouquinho em detalhes e dar destaques para algumas doenças que são mais relevantes. É claro que a amiloidose é o nosso grande ator aqui. Então, só reproduzo aquela figura com um certo destaque, quando eu tenho essas fibrilas de característica aleatória distribuídas no mesândio, órgão do espaço epitelial, pode estar distribuído em parede de vaso, na região intersticial, e 94% é com cadeia leve, mas eu posso ter cadeia pesada ou cadeia leve, até ambas, um percentual bem menor. E essa doença, 80% dela você vai se classificar como gamopatia monoclonal de significado renal, 80%. Mas eu posso ter isso no mieloma múltiplo, menos comum. Por que essa diferença? O mieloma múltiplo é uma doença de alta carga tumoral. E a gamopatia de significado renal tem uma baixa carga tumoral. E pode aparecer também em outras doenças. Só para exemplificar por que essa doença acontece, essa paraproteína, ela fica instável e ela adquire a capacidade de se dobrar e ela forma uma dobradura bastante inadequada e essa dobradura permite que ela faça uma autoagregação e isso o tecido vai ocupando o tecido saudável na região intersticial e vai formando, então, o que a gente enxerga como amiloidose. É mais ou menos isso que acontece nessa situação. Existe uma linha de pesquisa grande para tentar degradar isso, mas isso é muito difícil de ser feito, porque você internaliza algumas estruturas que a substância que você está querendo usar para quebrar essa estrutura não fica disponível. Ela tem um achado bastante bonito, ela vai marcar, vai ter um depósito amorfo, acelular, aqui no caso é uma tricoma de maçom, um pouco pálido, mas que é prata negativa. O vermelho Congo é positivo e quando bota na luz polarizada, ele fica aqui esse aspecto de cor verde maçã. Esse caso aqui, capa negativa e lambda positiva. E se fizéssemos uma microscopia eletrônica, tem esse material da ótica e da fluorescência. Nossa, mas esse aqui eu peguei do livro, porque é muito bonito essa fotografia. A mais bonita que eu achei foi essa, que dá aquele padrão bem aleatório das fibrilas depositadas se fizesse uma microscopia eletrônica. Vejam que ele aponta aqui de 8 a 15 nanômetros é o diâmetro dessas fibras. Então, essa doença é uma doença renal mais comum, associada à gamopatia monoclonal significado renal. Não é incomum a gente não encontrar pico monoclonal. Isso é um problema, porque a gente perde a chance de diagnóstico,
A não ser que a gente tenha biópsia. Não dá essa biópsia para o Luiz pimba. Ele fala, acho que é amiloidose, Marcos. E é monoclonal. Você se vira para achar o pico monoclonal. E a gente corre atrás, então, para aperfeiçoar o método. A proteinúria, ou seja, fração comuns, e já com doença renal progressiva, já aparece em 2/3 dos casos. Desenvolvimento cardíaco é frequente e influencia muito a mortalidade. E outras alterações pode ser quadro neurológico, por amiloide, macroglossia e outras. E recorrência no transplante renal é incomum ou ela é tardia, ela não é tão precoce como em outras doenças que nós vamos apontar mais adiante. Isso aqui é uma macroamiloide de um paciente nosso. E está aqui uma macroglossia que eu peguei do livro do Dr. Firra. Uma outra doença é a doença de depósito de imunoglobulina monoclonal. Vejo que são termos bem descritivos, pegando aquela figura e ampliando um pouco, tanto os depósitos na área mesangial, na membrana basal glomerular. Ela é prata positivo, e os depósitos lineares na membrana basal glomerular e tubular também acontecem. Está aqui o depósito do glomérulo, está aqui o depósito na membrana basal tubular, que é esse aspecto bilinear, capa positivo, e esse aspecto da membrana basal glomerular, que eles chamam de empoeirado, não sei se a tradução foi boa desse jeito, mas é como eu consegui traduzir com esse aspecto mais empoeirado. Uma outra doença é a imunoglobulonefrite proliferativa por deposição de imunoglobulina monoclonal, com os depósitos na área mesangial, subendotelial, depósito subendotelial. Vai dar um padrão de glomerulonefrite endocapilar, glomerulonefrite membranoproliferativa. E essa doença vem sendo questionada se de fato ela é uma gama-apatia monoclonal, porque ela tem um tipo específico de IgG, que é IgG3. Essa IgG3 ela tem 4% das IgGs que nós temos é IgG3. É um percentual pequeno. E cerca de 80% dessas doenças é por IgG3. Isso é desproporcional àquilo que nós temos como uma representação dessa em relação ao que está depositado. Outra situação que faz com que se questione que isso aqui seja, de fato, uma gama-apatia monoclonal é que essa doença pode aparecer em crianças. E em crianças a gente não espera gama-apatia monoclonal também. Nessa microscopia eletrônica a gente observa aqui os depósitos subendoteliais, e aqui também aqueles estão bem grandes, aqui estão depósitos menores. Só para efeito de ilustração. E essa doença, o diagnóstico é exclusivamente por biópsia renal, é uma doença que só acontece no rim, o prognóstico é ruim, doença renal crônica para estágio terminal em 2 a 5 anos, e a taxa de recidiva do transplante é de cerca de 90%, é rápida, acontece em cerca de 6 meses, 1 ano, bastante rápido. A maioria dos casos também não tem pico monoclonal e tem aquele isotipo da IgG3. E aqui ele se pergunta se realmente é monoclonal, e aqui que o Dr. Nasser ele aponta aqueles métodos muito mais sofisticados, que a tradução é até difícil de fazer. Eu vou agora fazer uma ilustração desse caso clínico, que é um homem de 68 anos, que ele tem uma história já um pouco mais antiga, ele veio de uma outra cidade, veio encaminhado para Ribeirão Preto, mas ele tinha uma história já de 4 anos de cianose e palidez em mãos, que foi classificado como fenômeno de Renault. Há 2 anos da admissão, ele tinha uma dor abdominal, uma diarreia pastosa habitual, tinha parestesia em mãos, que evoluiu com paresia, e 2 meses antes da admissão, esse paciente apresentou tosse, expectoração avermelhada e dispneia, início de lesões purpúricas, dor nas mãos, com cianose e gangrena dos dedos das mãos e dos pés. Esse paciente desenvolveu uma injúria renal aguda e iniciou hemodiálise, não tinha etiologia definida, estava sendo investigado uma vasculite. E só para resumir os dados, ele é uma neuropatia sensitivo-motora, uma insuficiência cardíaca que ele também tinha, linfadomegalia, esplenomegalia, anemia, gangrena digital e artralgia. Está aqui a área de necrose, mumificada já em extremidades dos dedos das mãos, ele tinha lesões parecidas nos pés. E a urinorrotina desse paciente na admissão mostrava uma proteína positiva, leucocitura, mas principalmente hematúria, com acantócitos, cilindros granulosos, uma proteína de 4 gramas em insuficiência renal, em diálise, que o paciente estava dialítico, C3 e C4 reduzidos, e tinha trioglobulinas reagentes. Aqui está dia a dia, do dia 6 até o dia 11 de julho, na ocasião, mostrando a precipitação das trioglobulinas no soro motilina de geladeira. Esse paciente teve um pico monoclonal, muito bem caracterizado, a dosagem de IgM veio bastante elevada, e uma capa bastante elevada também, com uma razão capa lambda 7,37.
A biópsia de medula óssea mostrou cadeia capa para linfócitos B, um CD20 positivo, que é o marcador de célula B, capa positivo, mas ele também tinha marcação para plasmócitos, CD38 também positivo e capa também positivo. A biópsia renal foi feita em paralelo e tinha um quadro de glomerulonefrite membrana proliferativa, tinha alguns aspectos que me parecia mais em alça em arame, mas ele tinha outras lesões com trombos e alinos, e está aqui o margem duplo contorno bastante evidente em várias áreas dessa biópsia, que caracteriza aí uma glomerulonefrite membrana proliferativa, e ficou com o diagnóstico de crioglomeruloneria, só para fazer um destaquezinho aqui da formação desses depósitos intravasculares. Está aqui, só para complementar a biópsia, a IgM, 3 cruzes em glomérulo, capa, 3 cruzes em glomérulo, a marcação de célula CD20, muitas células do tecido renal, bem marcada aqui, e capa positiva. E a lambda era negativa. Então, esse paciente ficou com o diagnóstico de glomerulonefrite membrana proliferativa do ponto de vista renal, tipo 1, por crioglobulinemia monoclonal, e o diagnóstico mais sistêmico foi de macroglobulinemia de Waldenström, que é o linfoma linfoplasmacítico. Esse paciente foi submetido a plasmaférese, mas ele infectou e morreu nos primeiros 30 dias da admissão. Uma outra doença que eu vou ilustrar agora é a glomerulonefrite fibrosa monotípica. Ela ainda é considerada como uma gamopatia monoclonal, mas em 2018 foi identificado esse marcador, cerca de 95% desses pacientes tinham esse marcador DNA-JB9 positivo. Isso sugere um alto antígeno que acumula todas essas doenças, e na ausência de marcação monoclonal, deve ser considerada uma evidência forte de que não se trata de paraproteína. Então, pensar que não se sabe o que esse DNA-JB9 faz, qual o papel dele, mas ele parece ser um marcador muito característico dessa doença e deve ter alguma participação lá na área de patogênese. Não tem tratamento estabelecido, e se o DNA-JB9 considerar tratamento por alvo clonal, como se fosse uma gamopatia monoclónica. Nessa parte, para encerrar as doenças, só vou fazer uma comparação. Está aqui a microscopia óptica, está aqui a microscopia de fluorescência, e está aqui a microscopia eletrônica de amiloidose, imunotactoide, fibrilar e crioglobulinemia. Então, vejam bem que, só para discriminar como é que isso é delicado de ser feito, né? Uma medida, deve ser muito trabalhoso isso aqui, tem que ir judiando para diferenciar. Às vezes, batendo no olho, o Luiz saberia dizer o que é isso, sem muita dificuldade, a princípio. Mas, às vezes, deve gerar dúvida. Mas, enfim, aqui as fibrilas são curtas, mais ou menos retas, distribuição bem aleatória, com esse diâmetro. Na imunotactoide, já com um aspecto microtúbulo, aparentemente ovos, uma distribuição bem paralela, e são bem maiores em diâmetro. Na fibrilar, as fibrilas também são aleatórias, com um diâmetro um pouquinho maior do que a amiloidose, e lembrando que aqui, desde 2018, esse antígeno DNA-JB9 é o marcador. E na crioglobulinêmica, os microtúbulos também são curvos, cilíndricos, com uma parede espessa, que não dá para ver bem a curvatura, eu pelo menos não enxergo bem a curvatura, e tem um diâmetro também de 15 a 30 anos. Então, isso pode ser feito pelo eletrônico, e em condições ideais a gente pode proceder com esse recurso diagnóstico. Saindo do glomérulo límbico para o túbulo, eu vou ter a cadeia leve, monoclonal, em grande quantidade, que está sendo filtrada, porque ela é pequenininha, ela mede menos de 30 mil Daltons e ela é livremente filtrada. Como eu falei, ela é reabsorvida em pequena quantidade pelo nosso túbulo proximal, mas em grande quantidade ela pode precipitar o citoplasma das células túbulo proximais, vai ter um problema de função da célula túbulo proximal e pode gerar, por exemplo, a síndrome de Fallot. Uma outra situação é que ela pode chegar em grandes quantidades nas porções mais distais do túbulo, no túbulo distal do coletor, e aí, dependendo do ponto isoelétrico da proteína, de cadeia leve, ou do pH intratubular, ela pode se grudar na proteína de Stone-Horsfall e fazer um cilindro muito estável, de difícil degradação, com um componente inflamatório muito exuberante, que vai gerar então a chamada nefropatia do cilindro. E se essa proteína chegar na urina, e a gente for pesquisar, se tiver proteína de cadeia leve na urina em grande quantidade, vai ser a chamada proteína de Vince Jones, que é um termo que ainda é utilizado por alguns autores. Só para exemplificar,
A gente está vendo aqui no citoplasma dessas células do proximal, essas imagens mais brancas, como se tivesse preenchido, são os cristais, na microscopia eletrônica eles ficam bem nítidos, e marcação por uma cadeia leve monoclonal. Aqui é um outro detalhe, um aspecto mais romboide, de novo, com uma imunofluorescência por cadeia leve monoclonal, e aqui na eletrônica complementando, e a apresentação clássica é a síndrome de Fanconi. Outras alterações podem ser proteína por cadeia leve monoclonal e albuminúria leve, e nessa doença, observe, 46% vai ser na gamopatia monoclonal síndrome renal, mas 33% aparece também no mieloma múltiplo, e ainda uns 15% no mieloma múltiplo indolente. A outra doença é a nefropatia cilíndrica, é uma doença renal que define mieloma múltiplo. Se está presente, atribui-se que o paciente tenha mieloma múltiplo. É uma lesão comum associada, então, ao mieloma múltiplo. O quadro clínico é de injúria renal aguda, pode ter uma albuminúria leve, a maior parte das vezes está até ausente, mas é uma injúria renal aguda muitas vezes grave e ocorre por altas taxas de produção e filtração glomerular de cadeia leve de líquido monoclonal. Ela tem forte afinidade para a proteína de Tannhorst, ela se precipita e gera esse cilindro estável, de difícil degradação, que obstrui o vestibular, causa inflamação e necrose celular aguda. Só fazendo um destaque dessa figurinha aqui, trazendo aqui para essa microscopia óptica pequenamente, nós temos muitos tubos com muitos cilindros. Se eu pegar esse destaque aqui, eu vou ter o cilindro, ele tem aqui não está dando para ver, mas eu vou mostrar na próxima figura, ele tem um aspecto um pouco fraturado, e ele é envolto por macrófago, que são células gigantes multinucleadas. Aqui não está dando muito para ver, mas aqui eu fiz uma marcação para macrófago, e a gente está vendo os aspectos de cilindro com essas fraturas, e eles estão envoltos aqui por macrófago, marcando aqui essa parte marrom que vocês estão vendo aqui. Tem uma célula gigante multinuclear, e aqui é a mesma coisa. E nesse caso, que eu estou mostrando foi lambda francamente positivos nos cilindros. O tratamento disso é um tratamento basicamente de suporte, descontinuar agentes nefrotóxicos, inflamatórios, etc. Corrigir a hipercalcemia se presente, administração de líquidos para atingir volume urinário acima de 3 litros, se for possível. Pode ser tentada a reposição de volume com bicarbonato de sódio isotônico, particularmente se pegar urinário ácido, mas isso é controverso, mas pode ser tentado. Terapia renal substitutiva se injúria renal aguda grave, e remoção sérica de cadeia leve livre através de plasmaféres ou diálise com alto TOF pode ser útil. Também não está demonstrado de forma inequívoca, mas se estiver disponível, pode ser tentado. E iniciar tratamento anti-mieloma assim que possível. Bom, falando rapidamente sobre tratamento, nós vamos ter o que os hematologistas consideram como resposta hematológica. Então, nós vamos ter a resposta completa, uma resposta bem eficiente, uma resposta muito boa, parcial, mas muito boa, resposta parcial, não muito boa, resposta mínima. E aí nós temos critérios aqui que eu não vou comentar, vai ser fácil de encontrar nos textos que os hematologistas deram. Nós também temos critérios de melhora renal, que envolve redução da proteinúria, melhora da filtração, como seria de se esperar. Muito bem. O que a gente usa para tratar essas doenças? Inibidor de proteasoma, a principal droga que a gente usa é o bortezomib, mas existem outras drogas mais modernas que estão em testes e pode ser usado como tratamento em casos de recidivas. Anticorpo monoclonal anti-CD38, antiplasmódico, o daratumumab é o carro-chefe, o isatuximab também pode ser usado, também está em testes, mas já pode ser usado como droga para casos refratários. Agentes alquilantes como a ciclofosfamida, e se tiver transplante de medula óssea ou melphalan, agentes imunomoduladores como a lenalidomida, que é usado praticamente com mieloma múltiplo, mas tem a talidomida, que é uma droga já de segunda linha, e a pomalidomida, que pode ser usado substituindo a lenalidomida se tiver refratariedade. Corticosteroides, como a dexametasona ou prednisona, e no caso de célula B por CD20 positivo, tem o rituximab ou ofatumumab, pode ser usado. Drogas para remoção dos depósitos amilóides estão em desenvolvimento, isso ainda não existe de forma disponível. E o tratamento, para clone de CD38, ele pode ser feito com esquema com 3 ou 4 drogas. Pacientes mais jovens, pacientes mais rígidos, pode ser tentado o esquema com 4 drogas. Pacientes mais frágeis, pacientes muito idosos, preferir o esquema com 3 drogas. E esse aqui tem um esquema clássico com 4 drogas, no caso para a dose, daratumumab,
que é a 138, ciclofosfamida, o bortezomib e a dexametasona, que eles chamam de daraxonrasib. Para o mieloma, se faz o daratumumab, o bortezomib, a lenalidomida e a dexametasona. Um esquema pode ser substituído por um esquema com 3 drogas, daratumumab, lenalidomida e dexametasona. Se não tiver resposta, pode fazer um transplante de célula-tronco. Faz o melphalan e segue para o transplante autônomo. No clone de CD20, é o rituximab, que é o anticorpo do CD20, mais os inibidores de tirosina quinase de Bruton, que são uma tirosina quinase muito envolvida com o desenvolvimento desses tumores dessas células. Vou destacar esse caso clínico 2, uma mulher de 37 anos, olha a idade dela aqui, Medina, você tinha metade de pacientes jovens, 37 anos, com síndrome nefrótica associada a uma neuropatia sensitiva motora. Creatinina 0,62, albumina 2,85, colesterol muito elevado, proteína de 6 gramas, sedimento urinário sem nada muito relevante, hemograma bom, sorologias, autoanticorpos todos negativos e não tinha pico monoclonal, porque na natureza as doenças não costumam ler livro, não é mesmo? A biópsia renal veio aquela biópsia que eu já mostrei antes. Veio aquele depósito amorfo, pela microscopia óptica, prata negativo, Congo positivo, fluorescia bem a luz polarizada, com esse verde maçã, capa negativa e lambda positivo. Esse aqui nós não fizemos eletrônico nesse caso. E o diagnóstico, então, veio da biópsia renal, porque esse aqui é um padrão monoclonal e isso aqui é uma gamopatia monoclonal de significado renal. E aí nós chamamos o hematologista. O hematologista fez a avaliação, daqui foi na admissão, tinha plasmócitos 40% e substância amiloide do tipo lambda. Vejo que a razão CAP lambda está muito baixa, lambda muito elevada, 5 gramas de proteinúria, albumina muito baixa. Ele começou a quimioterapia e não teve boa resposta e partiu para o esquema com melphalan e transplante autólogo de célula-tronco. E da maneira que no 8º mês a proteinúria estava muito alta, lambda ainda muito alta, razão capa lambda muito baixa, e os plasmócitos começaram a reduzir. Mas no 12º mês a proteinúria começou a cair, chegou até 2,7, albumina subindo, função renal nunca piorou, sempre manteve um padrão muito bom, e agora ela começou a melhorar a razão capa e lambda e caindo a lambda. Isso aqui foi bem recente, foi coisa de 2 meses. Essas 5,1 de proteinúria, nós não sabemos se é uma oscilação ou se ela está fazendo um sistema de adaptação de massa renal e está aumentando a proteinúria, mas não parece ser da gamopatia monoclonal, porque ela tem remissão hematológica completa, não tem nenhum sinal de atividade hematológica. Então, eu indico que isso aqui deve ser um problema renal, mesmo que está acontecendo. Espero que seja só uma oscilação, nós não temos. De qualquer maneira, a literatura traz que a resposta renal, nos casos de amiloidose, ela pode demorar de meses a anos ou nunca repetir completamente. Provavelmente a perda da estrutura da barreira de filtração é muito intensa, isso não pode não regenerar mais, o paciente vai persistir sempre proteína. Esse não tem muitos trials, Medina, nós tínhamos conversado há pouco que nós tínhamos aí de trials, uma doença rara, não existe muita coisa. Esse é o trabalho mais importante de estudo terapêutico que eu encontrei, são 19 centros europeus, a sobrevida, em casos de amiloidose, a sobrevida geral, que nós estamos vendo ao longo de 100, ou seja, de 10 anos, você vê, 50% de sobrevida em 10 anos. Mas quando eles dividiram isso em gamopatia monoclonal, significado renal, e amiloidose, e significado renal não amiloidótica. Vejam que a não amiloidótica é essa curva em verde, e ela tem uma sobrevida melhor do que a amiloidótica. Possivelmente porque tem envolvimento cardíaco, e esses pacientes que têm amiloidose têm um prognóstico pior, porque ele envolve outros órgãos. Possivelmente, isso é só uma especulação no texto. E a sobrevida conforme a resposta hematológica. Então, aqui é a gamopatia monoclonal. Então, essa linha inicial é a remissão completa ou remissão muito boa. Se é uma remissão parcial, ela cai bastante a sobrevida. E, claro, sem resposta, ela cai mais ainda. Né? E na forma não amiloidótica, tem um comportamento semelhante. Se tem resposta renal, a sobrevida é maior. Se não tem resposta, a sobrevida é pior. E aí, a mesma coisa sobre esse primeiro slide. Acho que era isso mesmo. E, finalmente, não podia deixar nessa casa de falar de transplante renal,
já fiz umas pequenas menções e vou fazer mais uns pequenos comentários, muito rapidamente. Afinal de contas, é o Centro Mundial do Transplante de Rim. E esse trabalho é mais ou menos recente e ele faz uma revisão bem interessante e bota um fluxograma para a gente poder direcionar se o paciente vai ou não vai. Vou fazer um pequeno exemplo aqui. Enfim, mas a decisão de transplantar um paciente com ganopatia monoclonal renal, ela vai ter mesmo um subtipo de doença associada à ganopatia monoclonal. Tem doença que recidiva tardiamente, você pode esperar, tem doença que recidiva muito precoce, então vai ser melhor tratar a doença hematológica antes de transplantar. A idade e comorbidades, presença de risco de complicações extrarrenais, a coração aqui é um dado importante, e se fez ou não tratamento hematológico prévio. Então está aqui um dos algoritmos que fala na amiloidose para paciente em diálise, doença neurológica de 5 em diálise já. Se tem doador vivo, se não tem doador vivo, faça o tratamento hematológico antes. Se a resposta for muito boa, remissão completa ou very good partial response, você bota na lista de espera e transplantar quando for possível. Se não tiver resposta, parte para o transplante autólogo de célula-tronco, que faz o Melphalan, faz o transplante. Se a resposta for muito boa, pode fazer o transplante renal. Se não for, não faz o transplante de rim. Então, esse algoritmo tem mais um, que eu não vou detalhar, mas aqui é para pacientes para transplantes preemptivos, que também pode ser feito, doença na estágio 4 ou 5, e ver se faz ou não faz transplante. Se tiver doador vivo, você pode proceder mais facilmente, e aí você vai ter duas opções, sim ou não, e eu não vou detalhar isso, porque é melhor pegar cada situação e ver isso com mais detalhes, ok? Mas tem esse texto que eu achei muito interessante, é o melhor texto que eu vi para trabalhar em transplante renal, que está aqui. Em resumo, essas gamopatias monoclonais associadas às doenças renais, elas ocorrem principalmente por deposição ou precipitação de imunoglobulinas, ou seus componentes monoclonais, produzidos por plasmócitos ou células B. O diagnóstico depende da biópsia renal na maioria dos casos, com achados patológicos muito variados. O reconhecimento da gamopatia monoclonal de simplicidade renal, a partir de 2012, resultou na indicação terapêutica anticlonal dessas neuropatias. Antes isso era negligenciado, não era valorizado. E a indicação de transplante renal depende de qual é a gamopatia monoclonal, simplicidade renal, qual é a situação clínica do paciente e da gravidade do quadro hematológico. Sempre termino essa apresentação com esses slides. Isso aqui são as folhas das araucárias em frente ao sol das clínicas no chão, que para mim é a mesma coisa que a amiloidose. Vocês não entenderam ainda, tem que entender agora nessa figura na calçada do sol das clínicas. Então, muito obrigado. Vamos passar para o professor Luiz Moura. Eu já te disse isso, Márcio, é um tema muito árido quando nós estratificamos e colocamos dentro frente ao diagnóstico. Do ponto de vista prático, eu diria que uma determinada população merece uma investigação mais adequada em termos de biópsia renal. São indivíduos acima de 50 anos de idade, com proteína, qualquer que seja ela, e que o aspecto da imunofluorescência muitas vezes é inocente. Então, esses casos, a recomendação, pelo menos de nossa parte aqui, é que a gente insista dentro da pesquisa por imunofluorescência, no sentido de tentar discriminar se existe ou não um depósito. E isso se faz, muitas vezes, com o tratamento do tecido com alguma enzima, no caso, a pronase. Isso por conta dessas cadeias leves ou dessas imunoglobulinas que são muito alteradas do ponto de vista estrutural, que o nosso anticorpo comercial não foi feito para reconhecer. E quando você trata o tecido com uma enzima desse tipo, você quebra essa proteína em pequenas porções que evidencia determinados fragmentos que podem ser reconhecidos pelos anticorpos. Isso não é 100% eficiente, mas melhora pelo menos a performance em 20% dos casos. Então, se a gente tem um caso que parece lesão mínima, acima de 50 anos de idade, esse é um tipo de coisa que deve ser feita. A segunda coisa é microscopia eletrônica como rotina nesses casos. Às vezes a quantidade é muito pequena, que não é possível ser detectada pela biópsia, e você, na microscopia eletrônica, identifica aquelas estruturas que você mostrou, fibrilas, microtúbulos e outras coisas associadas.
O problema que eu acho, muitas vezes, eu já citei isso e você disse que convive bem com os hematologistas, é justamente esse trabalho de parceria. É muito difícil, muitas vezes, para o hematologista comprar a ideia de que apenas uma lesão renal justifique ele tratar algo que ele não vê, que é o tal do clone proibido. Como é que vocês lidam com isso lá? Posso falar, Luigi? Bom, tá, não sei. Eu acho que eu estou com o filósofo. Eu acho que, felizmente, nós estamos tendo um bom relacionamento com o Pedro, é o principal hematologista envolvido no grande parte monoclonal, e a parceria está sendo bem saudável. E eu acho que talvez a minha percepção é que existe mais pressão da parte deles para a gente investir mais em biópsia do que a gente gostaria de fazer biópsia. E às vezes tem um certo debate nessa hora para saber se a gente vai ou não vai além. Mas, por outro lado, acho que a preocupação era maior no passado, quando a gente sabia que tinha uma gamopatia monoclonal e eles não queriam investir, porque não tinha sinal de doença hematológica ativa. Isso aí, praticamente depois de 2012, quando veio a nomenclatura de gamopatia, ou o reconhecimento da gamopatia monoclonal, isso ficou bem mais fácil da gente ter essa compreensão. Então, quando a gente tem essa questão, eles são muito estimulados a tratar. Isso nós temos poucos problemas atualmente lá. Acho que o Pedro está muito envolvido, um cara muito estudioso, está entendendo muito do assunto, então nós estamos com esse problema mais ou menos resolvido. Sobre o recurso diagnóstico, Luiz, nós temos um caso, que eu não sei se foi esse dessa paciente da amiloidose que eu mostrei, que foi feito, o material foi mandado para o laboratório Fleury, eles têm o comitê de massa, e lá eles fizeram e mostrou, basicamente, para confirmação. Não havia necessidade, mas mostrou e confirmou que era isso mesmo, foi mais a título de experiência mesmo. Então, assim, esses recursos, nós vamos ter. Eu falei, isso numa cidade acanhada, não vai ser impossível a gente avançar muito, mas para aqui, para o pessoal do Rio, o pessoal de São Paulo, que esses casos têm que ser caminhados, que é aqui que está todo o arsenal terapêutico e de investigação disponível no nosso meio. O Henrique é contemporâneo do lá de Ribeirão Preto, é o patologista da discípulo do Luiz Moura. Henrique. Bom dia. Muito boa aula. Uma angústia que a gente tem aqui, nesses casos, é a decisão ou não de tratar, e principalmente o segmento desses pacientes, né? Como que a gente segue para saber a resposta terapêutica? E nesse sentido, eu queria saber a sua opinião sobre a possibilidade de biópsias seriadas. A biópsia seriada é uma possibilidade. Então, vamos lá, do ponto de vista renal, os marcadores característicos são a albuminúria, ou a proteinúria, e a filtração renal. São os dois grandes marcadores que nós temos. Do ponto de vista hematológico, você vai ter que fazer a dosagem de cadeia Kappa e lambda no sangue, se possível também na urina. E acho que a biópsia medula óssea é mais fácil de ser feita, com menos complicações do que a biópsia renal, que também não tem muita complicação, mas o paciente, acho que ele se sente melhor com a biópsia medula óssea do que a biópsia de rim, penso eu. O paciente não quer fazer biópsia nenhuma, né? Mas, enfim, é uma doença grave, essas condições que merece realmente, exige, impõe aí uma avaliação um pouco mais invasiva de fato. Então, eu acho que a biópsia renal de rotina, a gente não está enxergando isso na literatura, mas é claro que em situações específicas a gente pode fazer, tá? Mas essa é a minha opinião. Já a hematológica, eles fazem de rotina. O paciente nossa aqui, ela estava fazendo de rotina, a cada 6 meses ou uma vez por ano, ela fazia uma biópsia medula óssea de rotina. Então, só em relação ao transplante, nós vamos fazendo transplante com doador vivo nessa situação, até porque são pacientes mais idosos e não tem doador na família. Em geral, quando aparece o doador vivo, é um filho, né? Daí nós sempre evitamos. Então, nós nunca fizemos transplante com doador vivo, nem paciente desse tipo fizemos transplante com doador falecido, e até nós entendemos também que, dependendo da faixa etária, a qualidade que a diálise oferece hoje, a qualidade de vida que a diálise oferece hoje, não é suficiente. Lógico que o transplante é um pouco melhor, mas a diferença não é suficiente para você pegar um filho como doador. Concordo, acho que você
me enxerga desse jeito, eu também jamais aceitaria um filho meu como doador para mim, que ficaria de anos. Né? Eu estou totalmente de acordo, eu compartilho gênero, número e grau. Mas se quiser doar para mim, você Eu acho que depende, assim, você tem paciente, essa paciente de 37 anos, por exemplo, seria uma possibilidade de fazer um doador, né? Nós estamos trabalhando, como alguém comentou logo no início da reunião, de que talvez nós tenhamos muito mais pacientes jovens que a gente não investiga de rotina, que estejam aí com um patrimônio com um significado indeterminado. Mas, assim, são os casos. Mas, enfim, existe a perspectiva. O algoritmo ele coloca essa possibilidade para o doador vivo, mas essa ponderação que você fez de que o paciente é idoso, qual é só o doador vivo que vai ser o doador, é uma coisa bem complicada mesmo, tem que ser analisado com uma forma um pouco mais sensível. Então, só antes de agradecer, eu queria passar na próxima semana o Dr. Lúcio Riquião, professor adjunto da disciplina de nefrologia e coordena no ensino, pesquisa e inovação aqui do Hospital do Rim. Ele vai falar sobre estratégias para maximizar a sobrevida e qualidade de vida no pós-transplante renal. O Dr. Lúcio vai falar na semana que vem. Eu queria te agradecer, Márcio, mais uma vez, passar a última palavra para você, agradecer primeiro pela amizade que nós temos a longo prazo, a longo tempo, a sua presença aqui. Essa aula é dura, um assunto pesado, né? Para entender bem, precisa ver o YouTube várias vezes. É isso mesmo. Muito obrigado. Agradeço por ter dado a contribuição aí para o assunto sério, mas o problema ele existe, né? Existe, lógico. Tem coisa que é mais fácil, o transplante, por exemplo, é mais fácil do que esse assunto que você trouxe. Parabéns aí por ter investido nesse assunto. Tá bom, muito obrigado. Obrigado a todos.